Será que você conseguiria responder qual é o maior programa de visitação domiciliar de atenção à primeira infância no mundo? Pois é um projeto brasileiro chamado Criança Feliz, premiado este ano com o prêmio WISE Awards, frente a 481 projetos inscritos. Foi considerado uma das iniciativas mais inovadoras do mundo no enfrentamento aos desafios globais de educação, com mais de 817 mil crianças e gestantes atendidos. Pois é este projeto que ganhou uma grande ajuda este ano, por iniciativa da deputada Leandre Dal Ponte, presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância aqui no Congresso Nacional. Ela própria vai contar para a gente qual foi essa ajuda. Deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Que ajuda foi essa? Na verdade, ao assumir a Frente Parlamentar da Primeira Infância, a gente percebeu que mais do que falar sobre o estado da arte, a importância que tem o desenvolvimento infantil para toda a vida do ser humano, a gente precisa mais do que saber desenhar políticas públicas, é garantir orçamento para que elas possam realmente acontecer. Então, dentro da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, nós começamos a trabalhar exatamente essa temática de garantir orçamento. No início do ano, nós fizemos uma indicação ao governo federal que ele colocasse em sua agenda, né, de prioridades a primeira infância dentro do plano plurianual de 2020 e 2023. Isso foi realmente acolhido pelo governo, ele trouxe no projeto do plano plurianual a primeira infância como uma prioridade e o relator do orçamento acatou inclusive uma emenda individual que eu fiz, onde aumentou em mais de 300 milhões o recurso para o programa Criança Feliz. Mais de 300 milhões? Isso, Coisa ao longo boa, dos próximos 4 anos. Porque assim, você não pode pensar em falar em orçamento e falar de primeira infância e simplesmente você ter uma referência de gasto social. Quando você fala, por exemplo, na construção de uma ponte e você pensa em investimento. O real é o inverso, né? A própria economia, a exemplo de James Heckman, que é um economista reconhecido mundialmente, ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Economia em 2000, comprovou que cada dólar investido na primeira infância reverte em 7 dólares ao Estado ao longo da vida desse cidadão. Não tem investimento mais rentável, digamos assim. Então a gente tem trabalhado muito nessa questão de garantir orçamentos, né, tanto da esfera federal, incentivando também os estados e os municípios, para que invistam na fase mais importante, que é o início da vida, porque se eu quero mudar a história que nós nos encontramos, se eu quero diminuir a desigualdade, se eu quero combater a violência, se eu quero prosperidade para o país, eu tenho que investir no começo da história. Mudando o começo da história, eu vou mudar a história toda. Agora, deputada, a gente sabe que apesar de toda a boa vontade para se garantir esses recursos, é preciso haver também muito cuidado na gestão desses recursos. Perfeito. No cuidado, na forma como se gasta, tem que se gastar bem. Neste sentido, o que é que a senhora e a Frente Parlamentar têm feito para tornar esse gasto mais eficiente? Um dos eixos, inclusive, estruturantes dentro da Frente Parlamentar é a questão do monitoramento. E nós fomos buscar, então, uma parceria junto com o Tribunal de Contas, né? A ATRICON, que é a Associação dos Conselheiros de Tribunais de Contas, ela então, pautada no artigo 11 do Marco Legal da Primeira Infância, no parágrafo 2º, diz que o poder público ele deverá informar a sociedade o quanto que ele investe na primeira infância e o quanto que isso representa frente ao orçamento total. E agora o Tribunal de Contas fez uma recomendação a todos os estados para que eles, ao analisarem as contas dos estados e dos municípios, eles comecem a fazer esse recorte e pedir informações assim de forma separada, né? O quanto que cada um desses entes tem investido na primeira infância, porque é difícil você avaliar aquilo que você não consegue medir. Então, a gente assim tem trabalhado muito nessa questão do monitoramento e agora com a parceria do Tribunal de Contas é algo que eu acredito que nós vamos ter um avanço muito grande. E nesse ano nós ganhamos um agente adicional, né? Mais uma instituição dentro da linha da interinstitucionalidade que já traz o Congresso, que desenvolveu, elaborou e aprovou o Marco Legal da Primeira Infância, traz o Executivo, que tem feito grandes ações, como exemplo do Programa Criança Feliz. Nós temos agora adesão junto nesse Pacto Nacional
do Sistema Nacional de Justiça, que é quem, inclusive, fiscaliza, né, essa questão do direito, né, da execução realmente das políticas. Agora, deputada, só para a gente encerrar, que já estamos nos encaminhando para o final, o que o Criança Feliz faz, assim, objetivamente, para o nosso telespectador entender esse trabalho? Qual é a ação efetiva do Criança Feliz? Se todo mundo entender que o período da primeira infância, que corresponde da gestação aos 6 anos de idade, é um período crucial para o ser humano e que as experiências vividas nesse período trarão impacto para a vida inteira desse cidadão, as pessoas vão entender o quanto que isso é importante, mas infelizmente a gente não tem essa conscientização de toda a população. Esse tipo de conhecimento não chega lá na ponta, na família, na comunidade, onde as crianças vivem. O Criança Feliz hoje ele faz um recorte e trabalha principalmente com as famílias em condição de maior vulnerabilidade, mostrando para elas que não é só questões econômicas que vai mudar o futuro de uma criança. São relações relacionadas ao vínculo, ao afeto, ao respeito, ao cuidado, de uma forma integral. Então, você ter um futuro melhor e ter um desenvolvimento infantil pleno, não representa só você nascer numa família rica ou numa família pobre. Representa você ter aquilo que você precisa, independente de onde você nasce. E o Criança Feliz tem essa grandeza. Ele traz essa oportunidade para todas as crianças brasileiras. No âmbito nacional. Nenhuma seja deixada para trás. Então, quando ele faz esse recorte de trabalhar, em especial, as crianças que fazem parte do Bolsa Família, eles trabalham principalmente aquelas crianças que têm mais carência. Deputada Leandre, do PV do Paraná, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.